Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Joaquim Levy deixa o Ministério da Fazenda e vai ser substituído pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos discutir os rumos da economia com essas mudanças. E você vai ver também. Controlador-Geral da União, Valdir Simão, assume o Ministério do Planejamento. Na última sessão do ano, o Supremo homologa o rito do impeachment a ser seguido pelo Congresso. Você não pode afastar um presidente da República a partir da decisão de uma Câmara. PMDB do Rio de Janeiro e do Senado trabalham para tirar o vice Michel Temer do comando da legenda. Em época de dinheiro curto, até as regiões de comércio popular apelam para as promoções. Italiano que passou férias em Salvador, na Bahia, levou o Zika vírus para a Europa. A Assembleia Legislativa proíbe garupa em motocicletas nas 3 maiores cidades de São Paulo. E o Vaticano confirma que Madre Teresa de Calcutá se tornará santa e atribui a ela a cura de um brasileiro com câncer. E na nossa bancada estão o historiador Leandro Carnal, professor da Unicamp, e o advogado Roberto Quiroga, professor de Direito Tributário da USP e da FGV de São Paulo. Envie a sua pergunta aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Nelson Barbosa é o novo ministro da Fazenda. Ele vai substituir Joaquim Levy, que deixa o governo depois de uma série de divergências com a presidente Dilma Rousseff e com o PT e sem conseguir impor cortes e austeridade na política econômica. O anúncio foi feito agora à noite. O mercado financeiro internacional não sinalizou com bons olhos a saída do ministro Joaquim Levy, porque teme por um relaxamento aí no ajuste fiscal. Se vai acontecer isso na sua gestão? O compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias nesse ano deve atingir 78,5 bilhões de reais, chamado contingenciamento. E para 2016 já está programado um novo controle do crescimento dessas despesas, que vai trazer essas despesas também em percentual do PIB para o nível verificado em 2010. E o ministro Valdir Simão, da Controladoria-Geral da União, assume o planejamento no lugar de Nelson Barbosa. E o Ministério do Planejamento contribuirá fortemente para que possamos fazer os ajustes estruturais, em especial nas despesas obrigatórias, para que esse resultado possa ser alcançado. No café da manhã, com jornalistas aqui em Brasília, Joaquim Levy já falava como ex-ministro. A gente não pode só querer ficar botando band-aid. Às vezes até é gostoso, você faz um agrado aqui, faz uma coisa acolá, mas você tem que olhar as coisas que são fundamentais, mesmo que o ambiente político seja um ambiente político difícil. Logo depois, ele divulgou um comunicado dizendo que o tempo saberá mostrar os efeitos que se colherão de tudo feito até agora. Disse considerar injusto imaginar que o país passa por recessão por ter imposto medidas de ajuste fiscal. E falou em preocupação com os rumos da economia. Mesmo conhecendo o estilo rigoroso de Joaquim Levy, a presidente Dilma achou que ele foi longe demais ao sugerir que os cortes no orçamento atingissem os programas sociais, como Bolsa Família. Eles discordaram também da redução da meta fiscal para o ano que vem. Levy queria um corte de 0,7% do PIB, mas Dilma bateu o martelo em 0,5%. Levy se tornou ministro no começo do ano para ajudar o governo a recuperar a confiança do mercado financeiro diante do desgaste do antecessor Guido Mantega. Executivo do setor bancário, ele conquistou em um primeiro momento a confiança de investidores dentro e fora do país. Mas nem sempre mercado e política falam a mesma língua. Eu não gosto muito dessa separação político e técnico, porque eu brinco sempre... Um técnico puro que for um elefante em cristaleira, em 6 meses cria muito problema para o governo. E uma seda entre cristais que não resolva nada, não resolve a vida do governo. Levy deixa o Ministério da Fazenda com a maior inflação desde 2002. A prévia oficial para este ano, anunciada hoje, é de 10,71%. A queda do Produto Interno Bruto vai superar os 3%. No acumulado do ano, até novembro, o país perdeu 945 mil vagas de trabalho com carteira assinada. E o dólar este ano ultrapassou a barreira dos R$ 4,00 e hoje fechou cotado a R$ 3,94.
O último que sair, apaga a luz. Leandro Carnal, boa noite. É isso, Leandro? Vamos usar o que o Levi disse. O band-aid do Levi foi pouco para a ferida econômica do Brasil, Leandro Carnal? É uma situação muito difícil, William, uma situação complicada. Você precisa de muito apoio político para fazer um ajuste fiscal do porte que o Brasil precisa. Nem o Congresso, nem a opinião pública estão dispostos a cortes nos gastos. O governo precisa de novas fontes de recursos, a sociedade e o Congresso entendem que já é excessiva a arrecadação fiscal. O governo precisa cortar programas sociais e isso fará perder mais apoio político. Então, é um pouco situação que não tem muita escolha, porque precisaria de um enorme apoio político, que não existe, e para uma situação de tempestade financeira e fiscal mundial e brasileira, num momento em que o governo está desgastado. É muito difícil. Acho que a mudança é boa, mas a mudança não vai resolver muito. Roberto Quiroga, boa noite. Agora mudou para uma pessoa que está no governo, já está nesse governo tão desgastado, o governo que não consegue reverter essa economia decrescente, né? Caindo. Não seria trocar 6 por meia dúzia, Roberto? Boa noite, William. Boa noite, Carnal. Eu acho que, sem dúvida, na verdade, o que me surpreendeu mais nessa decisão da vinda do Nelson Barbosa foi que nós tivemos um primeiro momento, o governo Dilma, trazendo um profissional considerado extremamente técnico, ligado, vamos dizer assim, a uma ideia de ajuste fiscal, de responsabilidade fiscal, que era o caso do Levi. Viu-se que, obviamente, não se conseguiu aqueles objetivos que ele pretendia, principalmente iniciou com um ajuste fiscal maior, aí ele já teve que reduzir para 0,7, agora uma redução maior ainda, né? E como disse o Carnal, talvez assim, está se dando muita noção e muita clareza de que o cenário político talvez tenha inviabilizado uma tarefa do técnico, né, da pessoa técnica, né? E eu entendo que é verdadeiro, sem dúvida, nós tivemos aí um grande componente político que impediu esse ajuste, mas, por outro lado, acho que a tua pergunta realmente me deixa bastante curioso, porque o Nelson Barbosa, ele já esteve no governo Manteiga, ele tinha toda uma visão econômica dentro do governo Dilma passado e, portanto, eu diria, talvez a gente consiga ver aí a mesma história, né? a mesma ideia econômica que, por um lado, o mercado rejeitou muito no dia de hoje, seja com quedas na Bolsa, etc., mas que deixam todo mundo preocupado de que realmente o governo não vai conseguir apertar os cintos, reduzir gastos, e esse ajuste fiscal talvez seja inviável neste momento. Carnal, você disse que a troca de ministro para pegar mais apoio político, porque o Levi pregava austeridade. E será que consegue esse apoio político nesse momento tão polêmico, né, tão conturbado lá no Congresso Nacional? A situação política do governo Dilma, com a decisão do Supremo Tribunal, ela teve um ligeiro desafogo. Passamos de uma febre de 41 para 40,8. Houve um ligeiro desafogo. O rito de impeachment foi, na prática, transferido para o Senado, onde a figura do presidente do Senado é um pouco mais favorável ao governo. O jogo da política é um jogo de poder, não é um jogo nem de ética e também não é um jogo do bem comum, é um jogo do poder. É preciso lembrar que o grande esforço do governo Dilma neste momento é a manutenção do seu mandato. E a questão econômica, como se diria na eleição do Clinton, a economia estúpido, a grande briga da eleição do Clinton, ela está voltando a essa questão. Quer dizer, se houver uma melhora econômica, talvez haja um pacto político. Não havendo melhora econômica, não há pacto político. Não havendo pacto político, não pode haver medida econômica. É um círculo vicioso muito difícil, que eu acho que não depende do ministro da Economia. Até porque eu suspeito, eu não posso dizer com clareza, que o verdadeiro ministro da Economia tem sido a Dilma, que tem uma política centralizadora de decisões. Vamos saber das consequências dessa troca do Ministério da Fazenda com um economista que também faz parte aqui da bancada do Jornal da Cultura. A repórter Luísa Moraes está na companhia do professor Antônio Corrêa de Lacerda. Luísa, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu escuto agora a opinião de Antônio Corrêa de Lacerda, economista, nosso comentarista do Jornal da Cultura. Antônio, boa noite. O que você achou da escolha de Nelson Barbosa para assumir a pasta da Fazenda? Bem, boa noite a todos. Eu achei uma excelente solução, né, por vários motivos. O primeiro, que o perfil do ministro Barbosa, né, é alguém que consegue transitar muito bem
junto ao mercado financeiro, junto aos empresários, junto ao parlamento. E é alguém de dentro da cozinha do Palácio Planalto, quer dizer, já está no governo e, portanto, não precisará ainda, se você chamar alguém de fora, você teria que formar uma equipe, trazer essa equipe, se entrosar. Não é o caso dele, ele já está lá dentro, ele já conhece, já trabalhou como secretário no próprio Ministério da Fazenda, né, numa gestão anterior. Então, eu creio que ele tem todas as condições de formar rapidamente uma equipe e, imediatamente, entrosado com os demais membros do governo, redirecionar a política econômica, né, para viabilizar alguma saída para a crise, já que 2015, em termos de crescimento, é um ano perdido, né, com uma queda superior a 3%, e tudo indica que em 2016 teremos uma queda quase que equivalente. Então, o papel desse ministro seria de reorganizar o conjunto da política econômica para permitir uma retomada mínima da confiança, né? Porque grande parte dessa crise ela tem um fundo psicológico, que as pessoas ficam paradas esperando qual a decisão do governo. Agora, há uma margem, no caso, para o ministro negociar, porque a gente tem a impressão que o cobertor está tão curto, que a economia vai tão mal e também não tem almoço grátis, como se diz, né? Se fala entre os economistas. O que se pode esperar para a gente sair dessa crise? O que o ministro pode fazer? Qual é a margem de manobra dele? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, não é uma pessoa, né, que vai resolver o problema da crise. Não é uma questão de nome, você tira A e põe B, né? Evidentemente, o que está em jogo é a estratégia da política econômica que será utilizada. Eu acho que o ministro Levi cumpriu o seu papel, né, ao longo deste ano. Nós estamos diante de um novo desafio, que é viabilizar uma economia mais estabilizada e que possa recuperar minimamente o investimento. Então, eu vejo que o papel dele, diante das circunstâncias, né, que não são boas, tanto internacionais quanto domésticas, será recriar um ambiente mínimo favorável para a normalização da economia. O que significa? Significa as pessoas voltarem a ter poder de compra, significa os empresários se sentirem confiantes em retomar os seus projetos de investimento e o próprio governo fazer a sua parte, né? Apresentar um programa crível de estabilidade fiscal, recuperar uma capacidade de investimento, que o governo também tem um papel importante de realizar investimentos para que esses investimentos possam ser multiplicadores, né, na própria economia e estimular o setor privado a fazê-lo. Eu acho que no campo das concessões tem um espaço muito bom também para você atrair o setor privado, né, já que o governo não tem recursos para fazer os investimentos. Muito obrigada pela sua participação, sempre com a gente aqui no Jornal da Cultura. William, com vocês. Obrigado, Luísa. O Supremo Tribunal Federal homologou hoje o rito do impeachment no Congresso Nacional. A decisão dos ministros levantou a discussão sobre a interferência do Poder Judiciário no Legislativo. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi lida na última sessão solene do ano. Os ministros aprovaram a ata do julgamento sobre o rito de impeachment e o texto será publicado em edição extraordinária no Diário Oficial de amanhã. Ficou assim: a comissão especial da Câmara deve ser formada por deputados indicados pelos líderes de partidos, sem chapas avulsas. A eleição da comissão deve ser por votação aberta. A presidente Dilma Rousseff não precisa apresentar defesa nessa fase do processo. O Senado pode barrar o processo aberto na Câmara. Só depois da instauração do processo é que a presidente pode ser afastada, desde que haja concordância entre Câmara e Senado. As decisões anulam a eleição da chapa composta pela oposição para formar a comissão especial do impeachment. Mesmo sem discutir se é correta ou não foi correta essa decisão, se o plenário rejeitar a chapa única, como é que vai ficar? Vai ter comissão? Nós vivemos no Brasil o bicameralismo. Você não pode afastar um presidente da República a partir da decisão de uma Câmara, sem ouvir a outra Câmara. A decisão do Supremo colocou juristas em lados opostos. Os que defendem o rito do STF concordam que Câmara e Senado devem ter o mesmo peso na hora de definir se haverá impeachment. Os que são contra afirmam que há um conflito entre os poderes e que caberia ao Legislativo e não ao Judiciário definir quem tem a palavra final. O Supremo Tribunal Federal inovou num ativismo
extremamente perigoso, porque cria uma imensa insegurança jurídica, com uma interferência indevida do Judiciário em questões internas da Câmara dos Deputados, ou fazendo interpretações absolutamente inaceitáveis da Constituição Federal. O Supremo não fez nada mais do que cumprir com a sua obrigação, ou seja, dar uma interpretação sobre o que a Constituição fala sobre o rito do impeachment, ou seja, como deve ser feito esse rito que é referente a uma decisão das mais solenes e das mais difíceis na República, que seria o afastamento de um presidente da República. Para o ministro Marco Aurélio Mello, no novo rito prevaleceu a segurança jurídica. Se estabeleceu as regras segundo o que já havia ocorrido em 1992, quanto ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor. O ministro Dias Toffoli disse que é possível entrar com recurso para esclarecer contradições. Toda a decisão da Justiça cabe embargos de declaração. Eu vou aproveitar a fala do ministro. Então, cabe embargos, cabe um recurso aí. Essa novela não acaba agora, é isso? Na verdade, eu acho que foi uma decisão que, de uma certa forma, surpreendeu, porque depois do primeiro voto do Fachin, todos esperavam que o Supremo, de uma certa forma, os demais ministros concordassem com aquela primeira posição, que foi um voto longo, lido quase durante toda uma tarde, mas os outros ministros divergiram. E vamos dizer assim, e não foi uma maioria pequena, nós tivemos aí uma maioria bastante importante do Supremo que concordou com o voto do Barroso logo depois. Então, assim, é claro que cabe recurso no sentido de esclarecer algumas decisões ou algumas normas que foram aí detalhadas, interpretadas pelo Supremo. E acho que toda essa questão, assim, se houve interferência ou não houve interferência, William, basicamente, vamos ser claros, uma norma de impeachment que foi prevista lá em 88, quer dizer, não se espera que essa norma seja aplicada muitas vezes num país. Então, obviamente que nós tivemos uma primeira análise do Supremo nesse sentido, claro que nós tivemos um outro impeachment do Collor em 90, mas, enfim, eu não diria que a decisão do Supremo teve uma interferência no Legislativo e eu diria dizer o seguinte, foi uma decisão técnica, agora é óbvio que todos os ministros do Supremo, como nós, estão envolvidos nesse habitat em que vivemos, tem posições ideológicas, tem posições sociológicas, claro que dizer que isso não interfere numa decisão seria absolutamente fora de sentido. Agora, foi uma decisão de uma maioria muito expressiva, teve votos por parte de cada um dos ministros muito bem fundamentados e robustos, alguns não gostaram, outros gostaram, mas a decisão é que a Corte Suprema deu uma clara noção para todos como deve ser esse rito do impeachment. Sujeito, obviamente, a algumas revisões se alguma contradição ficou. No Facebook, o Felipe Oliveira, e a Constituição que se dane, né? E o João Campos aqui pelo Twitter, não é a função principal do Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição? Karnal, você acha que houve uma interferência do Judiciário no Legislativo? Bom, tecnicamente, desde que Montesquieu pensou a ideia dos poderes divididos, sempre há interferência. O Executivo está fazendo leis que não seria sua função, o Legislativo está decidindo sobre o mandato do Executivo dado pela eleição, o Judiciário está trabalhando com os dois também. Existe um mútuo jogo de contrabalançamento aí de funções. Isso é parte da democracia. É um jogo do contraditório. O contraditório é a base do direito. Ela garante que, ao contrário das ditaduras, a gente tenha posições contraditórias em jogo. O nosso Supremo Tribunal tem feito muitas interferências, muitas posições, e isto faz parte da sua função. A nossa democracia está passando pela segunda vez, num prazo muito curto, pelo teste de um impeachment. Isto é, a rigor, interessante, que mostra o fortalecimento das nossas instituições. Fomos uma nação que afastou um presidente legalmente, enquanto nossa tradição era derrubar ilegalmente por golpe os presidentes. Isto é, se vocês querem um bom sinal para encerrar o ano, isso é um bom sinal. Agora, Quiroga, se os parlamentares quiserem, é só tratar essa lei, né? Tratar isso como lei, né? Mudar a lei do impeachment. Porque o Supremo, ele não tomou a decisão, a iniciativa sozinho, ele foi provocado. Aliás, só age por provocação, não é isso? Não, sem dúvida. No caso, foi uma ação do próprio PCdoB, que logo após a aceitação por parte do presidente da Câmara de todo esse processo, justamente se quis saber, quer dizer, até que
que ponto iriam certas questões relacionadas ao impeachment. Então, por exemplo, o voto secreto e aberto ficou muito apertado, né? O Lewandowski, salvo engano, foi o que desempatou. Já temas relacionados a se o Senado tem a importância como segunda Câmara revisora, enfim, ela já teve uma amplitude maior de posição. Então, eu acho que o Karnal colocou muito bem. Quer dizer, o que é interferência? Quando eu digo não houve interferência, é o advogado ou é a pessoa da área do direito dizendo o seguinte: olha, a decisão do Supremo foi uma decisão técnica na medida em que ele foi galgado como intérprete da norma da Constituição. Nessa outra acepção da interferência, como disse o Karnal, sem dúvida, quer dizer, os governos, na verdade, os poderes estão aí se autovigiando, né, na medida em que eles viabilizam o quê? Um processo democrático claramente evidente. Então, na minha visão, decisão que para alguns não se gostou, para outros se gostou, houve uma clara posição do Supremo, eu diria, votos extremamente bem colocados, sólidos, com uma argumentação jurídica evidente. Agora, não se quer que se interprete essa norma tantas vezes no Brasil, que baste 2 vezes num período curto aí de 27 anos. Veja a seguir como algumas pessoas conseguem manter a calma, mesmo enfrentando pressão intensa. E ainda, há uma semana do Natal, o comércio popular apela para as promoções. Estudantes de São Paulo prometeram deixar todas as escolas estaduais até segunda-feira. 51 unidades ainda estão ocupadas. O governo informou que as escolas têm até o dia 15 de fevereiro para repor todas as aulas perdidas. Os protestos contra a reorganização do ensino por ciclo começaram no início de novembro. O governo suspendeu a medida, que depois foi cancelada pela Justiça. A Defensoria Pública de Goiás visitou 3 das 6 escolas estaduais ocupadas por estudantes e professores em Goiânia. Eles protestam contra o projeto do governo de passar a administração de algumas unidades para organizações sociais. O governo de Goiás afirmou que a medida é uma parceria para melhorar a qualidade da educação. Foram presos hoje 21 suspeitos de desviar verba do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Oficiais e empresários teriam desviado mais de 16 milhões de reais das contribuições descontadas dos salários dos servidores para comprar produtos hospitalares. Os detidos vão responder por formação de quadrilha, crime de dispensa de licitação e corrupção. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que proíbe garupa em moto na capital, em Guarulhos e em Campinas. A medida vale de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 4h30 da tarde e das 11 da noite às 5 da manhã. O objetivo é combater grupos que usam motocicletas para assaltar. O texto estabelece multa de R$ 130. O projeto agora depende da sanção do governador Geraldo Alckmin. Karnal, será que essa é uma boa medida para acabar com os assaltos com motociclistas, né? Eu acho que será alvo de muito debate, porque ocorrem assaltos também em carros, ocorrem assaltos a pé, ocorrem assaltos de várias formas. Eu acho que você abolir os dentes porque há risco de cárie é um problema. Eu acho que há abuso de motocicletas, há assaltos de motocicletas, mas há uma questão do direito constitucional de ir e vir que pode estar sendo ferido. Mas, como já dissemos antes, democracia implica interpretação, interpretação nunca é a correta, interpretação depende de quem tem o poder de dar a última interpretação. Essa medida, juridicamente, é possível? Olha, eu acho que assim, primeiro acho que a gente tem que ter um grande debate sobre a questão de motocicleta aqui no município de São Paulo como no Brasil. Assim, se nós evoluímos brutalmente em regras relacionadas ao motorista de veículos, né? Então, desde o cinto de segurança, tivemos agora, enfim, essa restrição de velocidade nas ruas, enfim, buscando sempre a segurança. Hoje, uma coisa básica da motocicleta, se você vai para qualquer país do mundo, a motocicleta tem que estar no mesmo lugar e seguir as mesmas regras do automóvel. Você não vê uma motocicleta no exterior dos Estados Unidos passando ao lado de um veículo, que isso é uma regra absolutamente incorreta. Então, assim, eu acho que existe uma total indisciplina das regras relacionadas a motocicletas e por isso que nós temos abusos como esses. Assim, regras básicas. Se a motocicleta, nós sofremos, assim, agressões no trânsito do volume de motocicletas que andam no município de São Paulo. Então, assim, por um lado, nós conseguimos estabelecer segurança na área de veículos, querendo ou não, mas nessa área eu acho que a gente tem uma total indisciplina. Eu acho que uma
uma regra nunca é má se bem colocada. Agora, a Fernanda fará aqui pelo WhatsApp, os assaltantes não estão nem preocupados se vão ser multados. E tem razão. Eles podem perder a carteira, né? Isso é um problema. Aliás, fazem roubos com motos roubadas, né? Exatamente. 2015 vai ficar marcado pelo aperto nas finanças dos estados e da União. E o ano que vem não deve ser muito diferente. Uma das saídas do governo para melhorar as contas será o bolso do contribuinte, que vai sentir ainda mais o peso do aumento dos tributos. Os números giram mais rápido do que o relógio. A arrecadação de impostos este ano está próxima de bater um recorde. 2 trilhões de reais. Somos trabalhadores, somos sérios, tanto que recolhemos tudo isso aí e a gente não recebe nada em troca, muito pelo contrário. Esse número fica ainda mais difícil da gente entender quando levamos em consideração que o Brasil atravessa um período de crise. A previsão para este ano é uma retração da economia de mais de 3,5%. E o que explica esse aumento na arrecadação é a caneta do governo. Sucessivas medidas tomadas ao longo do ano contribuem para o aumento da carga tributária. O governo acabou com os incentivos concedidos a alguns setores da economia, principalmente a indústria. Recompôs a CID, o imposto dos combustíveis e elevou a alíquota de alguns tributos. Só há uma explicação: a má gestão pública. O governo não controla suas despesas e precisa, por meio de leis tributárias, aumentar a arrecadação, sacrificando as empresas e o cidadão comum. A partir do ano que vem, o ICMS da conta de telefone vai subir em 9 estados e no Distrito Federal. Em 6 deles, o valor será fixado no teto de 30%. O setor de eletrônicos vai passar a pagar PIS e COFINS a partir de janeiro. As bebidas alcoólicas também vão ficar mais caras. Até agora, o Bar do Silvano vinha segurando os repasses ao consumidor, mas já pensa em aumentar o preço da cerveja. Tem que estar sempre mantendo o preço para ver se mantém a freguesia, porque pior você não vender, né? Você vai, vou vender até o momento que não dá mais, o que vai acontecer agora. Tem que aumentar em função da margem de lucro que está sempre diminuindo, né? Olha a bronca aí, Quiroga. O governo joga o problema no colo do outro, né? Se falta dinheiro, aumenta impostos. Agora falando um pouquinho aí da minha área com mais tranquilidade, o que nós estamos vendo aqui é traumática a situação das finanças públicas dos estados e dos municípios. Nós lembramos o que o Levy dizia, né? Um déficit de 35, fechou o ano aí com 115 bilhões de déficit, ou seja, dinheiro que não conseguiu se arrecadar. Se a gente pegar esse último trimestre, lá em janeiro, quando sair a arrecadação final, nós vamos ver uma queda brutal também no último trimestre. Por quê? Como disse aí o telespectador, nós tivemos o quê? Uma diminuição brutal de receita, uma queda na receita no faturamento das empresas. Nós estamos chegando a um desemprego de 7,5, quase 1 milhão de pessoas desempregadas. Portanto, renda das pessoas físicas, nós tivemos uma diminuição muito grande. Então, assim, não tem aí segredo e não precisa ser adivinho para ver que nós não vamos atingir a meta que os estados e os municípios pretendiam. E aí o que acontece? É mais um pouco isso que nós estamos vendo. Onde dá para aumentar com mais facilidade? São em áreas de grande consumo. Então, telefonia. Todo mundo vai continuar usando o telefone e, portanto, aumenta aí. A bebidas quentes e bebidas frias, né? Então, aumenta, eventualmente, sempre tentativas de você aumentar a tributação sobre esses produtos que são altamente ligados a consumo, onde as pessoas não sentem quando pagam, né? Então, elas, na verdade, vou usar o telefone, ela não está sabendo quanto que ela está pagando de tributo na sua conta telefônica. Então, o governo, e principalmente o estadual, ele está tomando medidas nesse sentido. O federal, enquanto não tiver esse consenso político que a gente falava lá atrás, ele também vai ter uma grande dificuldade de aprovar. Se falou no orçamento agora, então a CPMF, ela está no orçamento, foi aprovada no orçamento. Agora, ela precisa o quê? De uma emenda constitucional e uma lei. Mas para chegar nesse ponto, o que nós vamos ter? Vamos ter que ter um consenso político. E só para terminar, William, nesse aspecto, o que nós estamos vendo aqui nessa última semana, nesses últimos 15 dias, são várias normas que estavam no Congresso para aumentar tributação. Por exemplo, JCP de empresas, que é, na verdade, um juro sobre capital próprio. Está lá para aprovar, não está passando, obstruindo pauta e provavelmente não passará. Então, assim, todas as medidas, ou grande parte daquelas medidas que o Levy tentou colocar desde da sua entrada no Ministério,
provavelmente ele não terá êxito neste ano. Karnal, o Quiroga é um tributarista, é claro, não vou discordar dele em nada, mas eu, como brasileiro, eu vou chiar. O governo administra mal e a gente é que tem que pagar essa conta. O Alan Silva, aqui pelo Facebook, está concordando aqui com isso. O grupo é governo perdulário e a população pacata dá nisso. Má administração e aumento de impostos. Até quando o Brasil vai aguentar isso? Os argumentos do Quiroga são absolutamente corretos, tecnicamente embasados, mas eu confio mais em que a gente discuta aumento de impostos quando estiver esgotada a chance de otimização da máquina administrativa. Para não cansar os nossos telespectadores, vou dar um exemplo. A presidente viaja ao exterior, leva uma equipe gigantesca, que não seria necessário, e ao invés de se hospedar na embaixada, onde há mecanismo para isso, ela se hospeda num hotel de luxo, reserva metade do hotel para os seus assessores. Na minha cabeça de contribuinte, ela deveria se hospedar na embaixada e os assessores da segunda linha, do segundo time, em hotéis menos luxuosos. Isso seria valorizar o fato que eu vou de janeiro a abril pagando imposto para o governo. Este mesmo governo que se hospeda em hotéis de luxo, de extremo luxo no exterior, como agora em Paris, por exemplo. 900 pessoas foram. 900 pessoas, fundamental. Para contribuir para o clima, bastaria ter levado apenas 9. O clima ficaria muito melhor na discussão em Paris do que 900. Queimaria menos querosene dos aviões. Bem, este mesmo governo que leva 900 pessoas a Paris em hotel de luxo está cortando a verba do Itamaraty até nos setores essenciais. Como eu vou acreditar que esse governo precisa de mais dinheiro? Como é que eu vou aumentar a mesada de um filho que está usando para drogas? É essa a minha reflexão, não de tributarista, mas de contribuinte. Um sinal de que a economia brasileira não anda nada bem é que até o comércio popular, que já vende mais barato, se rendeu às promoções. Decoração tímida, pouca gente na rua. Em Toledo, no Paraná, nem as promoções impulsionam as vendas de Natal. Eu, por enquanto, não tive expectativa nenhuma. Eu acho que o comércio está fraco. No Rio Grande do Sul, o valor médio dos presentes não deve chegar a R$ 80. Nós reduzimos os preços, botamos promoção e, além disso, a gente faz mais descontos. O problema é que o dinheiro anda curto. A Maria comprou um só presente. Estes brincos que viu numa loja em São Paulo vão para alguém especial. É para mim mesma, é presente para mim mesma. Nesta loja dá para comprar presente para todo mundo. Nós temos produto desde R$ 1,90, R$ 4,90, R$ 9,90, R$ 14,90, então são preços bem sugestivos. É um show de ofertas e promoções. Não é muito difícil entender por que as lojas estão fazendo promoção nessa época do ano. Essa ladeira aqui dá acesso à Rua 25 de Março, o principal ponto do comércio popular de São Paulo. Normalmente, a uma semana do Natal, isso aqui vira um formigueiro de gente. É quase impossível andar. Esse ano, dá uma olhada. As promoções também não empolgaram o consumidor no Bom Retiro, outro tradicional ponto de comércio na capital paulista. As vendas caíram 25%. Mesmo com todas essas condições positivas que a gente está tentando criar, né, para que o consumidor se sinta atraído por tudo isso, talvez a gente não consiga chegar. Mas o esforço vai até o último dia. No Natal da crise, a Federação do Comércio de São Paulo estima que as vendas vão cair mais de 7% em relação ao ano passado. A inflação, o desemprego, o baixo crescimento econômico, o crédito muito caro, acabaram alijando essas pessoas de renda mais baixa do mercado consumidor. E o resultado nós estamos sentindo agora com essas liquidações prematuras que estão ocorrendo nessas ruas de comércio mais popular, em lojas voltadas para esse público. Tensão no PMDB, uma ala do partido no Rio de Janeiro e no Senado articulam para tirar o vice-presidente Michel Temer do comando da legenda. Em cerimônia de inauguração do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff se encontrou com PMDBistas que lhe dão apoio, entre eles o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e o governador Luiz Fernando Pezão. Em discurso, Eduardo Paes agradeceu a parceria do governo federal e fez questão de saudar o deputado Leonardo Pisciani, que ontem foi reconduzido à liderança do PMDB. Cumprimentar todos os parlamentares na figura do líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, que bom que você voltou a liderança. Pisciani conseguiu apoio da maioria dos deputados da legenda para voltar à liderança. Próximo ao Planalto, ele havia sido afastado por pressão do vice Michel Temer. Pisciani é quem vai indicar os nomes do PMDB para compor a comissão especial do impeachment. Hoje, o deputado declarou que vai contemplar todas as alas da bancada.
Com o suporte da bancada do Rio de Janeiro, o PMDB do Senado estaria articulando um movimento para tirar o vice-presidente Michel Temer da liderança do partido. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acusa Temer de ter responsabilidade na atual crise política. E o vice respondeu dizendo que o PMDB não tem donos nem coronéis. A expectativa da ala contrária ao impeachment é substituir Temer na presidência nacional por Romero Jucá ou até mesmo Renan Calheiros. Aliados do vice dizem que opositores tentam tirá-lo do poder desde 2005, quando assumiu a liderança da legenda. Enquanto isso, novas denúncias surgem contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, outro nome do PMDB. Segundo a Procuradoria-Geral da República, mensagens de celular apreendidas na casa de Cunha indicam que ele cobrou quase R$2 milhões de propina da construtora OAS para modificar uma medida provisória, ampliando benefícios e isenções às empreiteiras envolvidas nas obras da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Tentamos contato com a assessoria da OAS, do deputado Eduardo Cunha, mas não obtivemos resposta. Quiroga. Eu acho que nós estamos num momento aí de uma discussão da política muito interessante, né? Você vê justamente que depois da fatídica carta aí do Temer a presidente, nós tivemos uma queda de prestígio, ou pelo menos é o que se vê para quem está fora ali do dia a dia da política, do presidente Temer. E um avanço de um grupo dentro do PMDB de apoio, teria mais genuíno a presidente vindo aí do Rio de Janeiro, especificamente do governador Pezão e do prefeito do Rio. Então, assim, o que nós dizíamos antes? Olha, que o PT e, na verdade, o governo Dilma está com uma grande dificuldade política para quê? Para aprovar as coisas técnicas. Então, tudo que no Congresso hoje passa, ela não consegue aprovar. Pode ser que saque, talvez, um novo rearranjo nessa política a torne um pouquinho mais forte, como disse o Karnal no início. Quer dizer, talvez foi um fôlego a mais nesse momento. A gente não sabe. Política, quem estuda política sabe a sua flexibilidade, a sua mutabilidade. Pode ser que no começo de 2016 a gente tenha uma figura totalmente diferente. Agora, se a gente pensar em 2016, a situação também é muito crítica, né? Nós temos carnaval em fevereiro, temos eleições municipais no final do ano e temos Olimpíada no Rio de Janeiro. Então, assim, vai sobrar pouco tempo para todo mundo se reunir e decidir essa questão. Sem dúvida nenhuma, eu diria que, neste momento, a questão política é a que mais nos traz uma atratividade de ficar atento ao que vai acontecer. Leandro, Karnal. Olhando mais uma denúncia contra o deputado Cunha, como historiador eu lembro do discurso de Cícero, as catilinares, até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Para nós, eleitores comuns, cidadãos comuns, fica a seguinte ideia: se cai Dilma, sobe Temer; se cai Dilma e Temer, sobe Cunha; se cai Dilma, Temer, Cunha, sobe Renan. Ou seja, estamos indo de mal a pior. Não temos, aparentemente, uma opção boa que represente uma possibilidade de um ajuste, de uma costura política que a gente tanto precisa neste momento. Todos estão tratando exclusivamente das suas carreiras políticas. Ninguém está pensando como estadista. E aí quem sofre é o Brasil. William. Exatamente isso, Quiroga, que o Mauro Vieira Sena está dizendo aqui no Twitter. Ou seja, é tudo interesse de grupos políticos, não em prol do país. Essa movimentação, um dia um está forte. Semana passada, Michel Temer é que mandava. Agora é o Renan. Aí, quando o Renan se fortalece, ele sai do foco do Procurador-Geral da República. Por que isso acontece? A população fica em dúvida, né? Eu acho que é um pouco... Enfim, a política tem essa noção, tem essa sua dinâmica, né? Nós fomos surpreendidos justamente com uma perda de prestígio muito grande do vice-presidente, que em algum momento, e vocês se recordam, chegou a dizer que precisava alguém de consenso no país para unir as pessoas dentro de um projeto maior. E 15 dias após, talvez por uma falta de total noção do razoável, naquela carta, o teor da carta, ele se coloca numa posição de pessoa totalmente desprovida de condições de tocar esse projeto. Então, assim, eu acho que houve uma perda de confiança muito grande, tanto do empresariado, da classe política, e acho que já chega na população, se nós temos alguém nesse momento que consiga realmente unir esse grupo em torno de um projeto maior, um projeto de país, um projeto realmente da sociedade e não um projeto
estritamente político individual de candidatura. E isso se coloca muito mais difícil num ano pré-eleitoral de prefeituras, onde nós vamos estar falando aí de 5 mil e poucos prefeitos que vão estar se lançando numa questão de candidatura. Então, assim, eu acho que, infelizmente, como o Karnal disse, nós estamos com perspectivas muito ruins, né? Mas política também explica. Chega uma hora, né, que por algum motivo, por alguma química, por algum aí vetor congruente, as coisas se unem. Esperamos que em algum momento, ou pelo menos isso não esteja muito longe de acontecer, né? Quer dizer, nós estamos num momento de balbúrdia política, mas sem dúvida a política também nos traz algum momento de consenso. Esperamos aí os próximos capítulos desse tema aí. Cuidado, então, Karnal, na hora de mandar cartas. E use o e-mail, que é melhor, não? E somente cartas que começam com latim, né? Mas antes do amanhecer, antes do sol raiar, é a hora mais terrível da noite. E no Brasil ainda é a hora que o Aedes aegypti mais ataca. Então, antes do nosso amanhecer, nós teremos mais mosquitos sugando o sangue da nação ainda. Tá certo. Veja daqui a pouco, pesquisa aponta que o aplicativo Uber não tirou passageiros dos táxis. E ainda o número de refugiados e deslocados este ano chega a 60 milhões. Você vai de táxi ou vai de Uber? Uma pesquisa mostra que o serviço de caronas de luxo não roubou passageiros dos taxistas e conquistou os próprios clientes. Nathalie raramente anda de táxi em São Paulo. O ar-condicionado do Uber nunca está quebrado, está sempre funcionando e os carros são sempre novos, os motoristas são extremamente atenciosos e educados. E tem também agora os serviços razoavelmente novos, que é o Uber Pet. Os gatos vão para o hotel quando eu passo fim de semana fora. E tem o Uber Bike, eles têm o REC para prender a bicicleta em cima. Então, para mim, é uma maravilha. São facilidades como essas que fizeram o Uber criar uma clientela própria. Ao contrário do que se imaginava, uma pesquisa mostrou que o novo serviço não tirou passageiros dos táxis. Houve um aumento geral na demanda do serviço de táxi e que diluiu. Uma parte está no Uber, uma parte também migrou para o serviço de táxi por uma outra opção. O Uber foi motivo de protestos de taxistas em várias cidades do país. Alguns bastante violentos, como ocorreu em Porto Alegre. Este motorista saiu direto para o hospital. No Rio de Janeiro, o aplicativo está proibido. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça derrubou uma liminar de funcionamento, mas não é difícil usar o serviço na cidade. Para este economista, o aplicativo não é concorrência desleal. A gente poderia dizer que é um mercado que está desconhecido, que está entrando, né? Vamos dizer, uma coisa desconhecida, e o desconhecido sempre gera um temor. Quiroga, o medo da concorrência, as pesquisas mostram que não precisa ter medo dessa concorrência específica, né? É difícil acreditar aí nessa pesquisa. Quem encomendou essa pesquisa, né? A dúvida. Uber. Mas aí um comentário interessante na área jurídica foi que recentemente o CAD, né, deu uma manifestação, um entendimento de que o Uber não estaria praticando qualquer ato aí antitrust ou de concorrência desleal nesse sentido. Qual a razão? Porque, de uma certa forma, o Uber ele corrige uma falha de mercado, na medida em que você tem aí uma carência de serviços na área de transporte de passageiros, etc. Quando você tem um serviço como esse, ele, de uma certa forma, ele melhora aquilo que é ineficiente, né? Então, sob o ponto de vista de concentração de mercado, de antitrust, o Uber ele ajuda uma falha de mercado e, portanto, não teria aí qualquer tipo de ilícito jurídico ou dentro da área do direito. Na verdade, eu fiz uma brincadeira, mas essa pesquisa foi encomendada pelo próprio CAD. Foi pelo próprio CAD. O Karnal estava até falando nos bastidores aqui, né, Karnal, que as pessoas, que você conhece algumas pessoas que passaram a não usar, que não usam o Uber, é isso? Uhum. Aliás, você não conhece ninguém que usa o Uber, é isso? Não, eu nunca usei. Eu acho que é necessário, em primeiro lugar, condenar todo e qualquer protesto violento como este retratado aqui. Isso é um absurdo. O único campo possível de enfrentamento dentro da lei na democracia é um recurso jurídico. A lei
o império da lei é fundamental neste caso, mas um taxista pode estar irritado porque ele paga imposto, ele compra uma licença, ele sofre, e isto não se aplica integralmente ao Uber. Logo, é um debate que deve ser feito. O serviço de táxi precisa melhorar, mas nós precisamos também discutir, a partir de todos esses critérios, quem é que está sofrendo mais com isso. Quem não pegava o Uber antes andava de ônibus ou andava de táxi? Então, esta é uma questão que parece contradizer a pesquisa. Não? Ou seja, se não concorre com o táxi, é só uma expansão. Com a crise, essa expansão tende a se retrair. A ONU alertou que o número de refugiados e deslocados no mundo ultrapassou 60 milhões. É o maior registro desde 1992. Por dia, cerca de 4.000 pessoas são obrigadas a abandonar suas casas por causa de guerras, perseguições e conflitos. O número de pedidos de asilo no mundo aumentou quase 80%. A guerra na Síria, que completa 5 anos em março do ano que vem, é um exemplo disso. O país é o responsável pelo maior número de refugiados e deslocados. Desde janeiro, quase 1 milhão de pessoas cruzaram o mar Mediterrâneo em busca de uma vida melhor na Europa. Pequim declarou alerta vermelho pelo alto índice de poluição atmosférica que deve atingir a cidade amanhã. É a segunda vez que o sinal é emitido em menos de um mês. A China anunciou que a onda de contaminação no ar deve ser a pior de todo o ano. A poluição no norte do país deverá ficar 50 vezes acima do aceitável pela Organização Mundial de Saúde. O Vaticano confirmou que vai reconhecer Madre Teresa de Calcutá como santa. A canonização deve acontecer em setembro. A Igreja Católica reconheceu um milagre atribuído à religiosa. Um brasileiro morador da cidade de Santos foi curado depois das preces da mulher. Ele estava em coma com múltiplos tumores no cérebro e um quadro de hidrocefalia. Carnal. Bem, para quem não lembra essa história, Madre Teresa saiu da Albânia, muito jovem, decidiu ir para um dos países mais pobres do mundo, a Índia, e decidiu ir para uma cidade paupérrima na Índia, que é Calcutá, Kolkata, e lá passou a recolher pessoas que eram largadas na rua para morrer, especialmente os chamados Dalits. Madre Teresa passou uma vida dedicada à caridade, e agora que faleceu, sobre inclusive grande comoção, o Papa João Paulo II apoiou muito a ação da congregação que ela fundou, foram constatados milagres que para os católicos é algo que não tem explicação, é irreversível, permanente, sobrenatural. Em teologia a gente chama de graça infusiva extraordinária. Como o Papa João Paulo II pediu, precisamos de santos que usem calça jeans, precisamos de santos contemporâneos e não mais santos apenas com aparência bíblica. E Madre Teresa se enquadra nessa posição. Há críticos de Madre Teresa, há um livro contra Madre Teresa, inclusive, falando dessa caridade que, no fundo, reforça as injustiças da sociedade e que não procurava tratamento de pessoas, mas apenas o depósito de moribundos. Como sempre, toda ação contém sua reação, mas a Igreja vai canonizar provavelmente com grande estardalhaço e muito impacto neste ano de misericórdia que foi aberto dia 8 de dezembro, a Madre Teresa, essa albanesa que morreu na Índia junto aos pobres. Em instantes, França decide abolir modelos magras das passarelas. E um italiano que passou férias no Brasil voltou para casa contaminado com o Zika vírus. O Zika vírus chegou à Europa. Um italiano que estava em Salvador foi picado pelo mosquito Aedes aegypti e levou a doença para casa. A notícia foi destaque no periódico científico Eurosurveillance. O italiano, que passou 12 dias de férias na Bahia, voltou com febre alta, manchas no corpo e fraqueza. O caso aconteceu em março, mas só foi divulgado agora. 2 meses depois disso, foi que o Brasil confirmou a circulação do vírus por aqui. O Zika também é responsável pela epidemia de microcefalia no país. Desde o início do ano, 2.400 casos de má formação do cérebro de bebês foram confirmados. 29 crianças morreram. Uma força-tarefa foi criada para combater o
vírus que ainda é desconhecido dos médicos. Cientistas, professores e estudantes tentam decifrar por que a doença, que era registrada em macacos na África, começou a atingir humanos. O mosquito Aedes aegypti também transmite febre chikungunya e dengue. Este ano, o Brasil registrou 1,5 milhão de casos de dengue e 6.724 de chikungunya. Entrou em vigor hoje, na França, uma lei que proíbe mulheres muito magras de desfilar e participar de campanhas publicitárias. As agências de modelos criticaram a decisão. A medida aprovada pelo parlamento em março entrou em vigor hoje. As manequins devem apresentar um atestado médico que comprove que o índice de massa corporal é de no mínimo 55 quilos para quem tem 1,75 de altura. Quem desrespeitar pode ser multado em até 75 mil euros e ainda ser preso. Médicos estimam que até 40 mil pessoas sofram com anorexia no país, a maioria adolescentes. Espanha, Itália e Israel também baniram modelos com magreza excessiva das passarelas. Com isso, quem está ganhando espaço são as modelos plus size. Hoje, Christian Louboutin anunciou que o novo rosto da marca é dessa francesa de 27 anos, Clémentine Dessau. É a primeira vez que a grife de luxo usa uma modelo plus size em suas campanhas. A nova garota propaganda disse que o mercado está mudando os padrões. O que costumava ser fraqueza, agora está virando ponto forte. E citou como exemplos sardas e curvas em excesso. Muito bem, senhores, essa é só aquele momento de agradecimento. Eu vou sair hoje de férias, então eu não vou ter oportunidade de vê-los. Desejo a vocês aqui da bancada um feliz Natal, um excelente 2016. Leandro Carnal, muito obrigado por estarmos juntos nessa caminhada de 2015, difícil, mas foi boa. Foi boa e gostaria de vir mais, mas a agenda foi complicada. Um Feliz Natal para os cristãos e que as luzes de Hanukkah para os judeus se estendam por todo o ano Roberto Quiroga, obrigado pela participação. Eu queria registrar a participação da turma aqui, agradecer a minha turma aqui no Jornal da Cultura, que fica no estúdio aqui todos os dias. Dá para fazer uma imagem aí dos meninos para mim? Isso, os câmeras, os cinegrafistas, auxiliar... Um selfie. Faz um selfie aí, a turma também lá de cima do suíte, a engenharia. Eu vou falar o nome dos diretores aqui e sintam-se todos agradecidos pelas suas diretorias. O diretor financeiro Birajara Guimarães, o diretor de engenharia Gilvani Moleto, o diretor jurídico Matheus Gregorini, institucional Jorge Damião, o coordenador de projetos Fábio Borba, o diretor de programação Marcos Amazonas, o Mário Parreiras e o nosso presidente Marcos Mendonça. Estejam todos cumprimentados. Um feliz ano novo para vocês também. E o Rio de Janeiro ganha um presentão, vai ser aberto ao público neste sábado, o Museu do Amanhã. A arquitetura é inspirada nas bromélias do Jardim Botânico e o museu é todo sustentável. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Bom, um excelente 2006 para você que nos assiste, nos acompanhou em 2015. Até mais, até o dia 15 de janeiro, 11 de janeiro. Um abraço. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força pra cima que não cessa de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios
aplacados, temores abrandados, será pleno